Começar? Vamos. O pessoal está se transferindo. Eu recebi aqui, até abandonei o telefone aqui, que a mudança de endereço deu alguma coisa, né, de confusão, Sim. mas vamos Vamos lá. começar? Vamos lá. Né? Então, eu quero agradecer a todos que estão presentes pela abertura de vir nesse movimento, de compreender um pouco mais o que é a competência existencial na educação. Uma ideia, né, trazida por Cláudio Naranjo, um psiquiatra chileno, que teve uma atuação muito grande nos seus 86 anos de vida, quando faleceu, toda ela voltada para a transformação humana. Eu considero, além de um cientista, um profeta, um filósofo, e além de um grande conhecedor da personalidade humana e desse caminho de transformação. Então, essa ideia de trazer essa live, de estarmos juntas, eu e Isabel Parolin, que para mim é uma pessoa que foi um link imediato quando a gente se conheceu, dentro de um convite de olhar para a emoção, né, para a educação emocional dentro da educação. Então, eu senti que esse momento é um momento ideal para a gente estar falando disso juntas e abrindo espaço para essa população de educadores, de pais, de quem estiver nos ouvindo, para que a gente possa levantar essa importância da educação para a competência existencial, para aprender a viver, educação para aprender a ser, educação para transformar o ser humano. Então, eu convido a Isabel para abrir, falando um pouquinho também, né? E depois a gente vai fazendo esse samba de dançar junto, que eu acho uma coisa maravilhosa. Então, boa tarde a todos. Obrigada pela flexibilidade, né? Aliás, temos sido bastante flexíveis. Um teste de flexibilidade intenso, né, Fátima? Sim. Eu e a Fátima nos conhecemos numa situação bem peculiar, né, no Mind Makers, em São Paulo, que é um programa muito interessante, né, de fazer cabeças, né, Fátima? E foi uma conexão mesmo muito interessante. E quando a Fátima me convidou para fazer essa live sobre competências existenciais, eu de cara aceitei, né, Fátima? Porque eu ando muito interessada, não apenas pelas emoções, que é um tema recorrente na minha formação, nos meus estudos, mas também estou muito voltada para a questão da consciência, da autorregulação, e as competências existenciais estão diretamente ligadas a isso. Não só na formação humana, mas também na composição de grupos, né, Fátima? No trabalho com grupos e no desenvolvimento de grupos. Esse é o meu foco de atenção. E hoje de manhã, quando eu fui fazer minha meditação, eu moro em Curitiba, uma cidade fria, uma cidade de temperamento não muito previsível. Num momento pode ter sol, no outro momento vai ter cerração, enfim. Quando eu fui fazer minha meditação hoje de manhã, eu coloquei como ideação ter esse momento aqui como um momento lúcido e bacana, enfim. E aí, olhando, eu moro no 14º andar de um edifício, num bairro que é alto em Curitiba. Então, eu posso ver a Serra do Mar do meu terraço. E quando eu comecei minha meditação, a Serra do Mar não estava visível, tinha nuvens e tal. E, de repente, começou a apareceu um pouco da Serra do Mar e depois sumiu de novo. E eu comecei a pensar que a gente, para ver beleza nisso, ver beleza na chuva, ver beleza em momentos que você vê e em momentos que você não vê, você precisa aprender. Né? Alguém tem que te ensinar. E daí comecei a fazer paralelos em relação a esse momento que teríamos, Fátima, e todos vocês que estão aqui estão nos dando esse voto de confiança. Eu comecei a pensar que a nossa existência é assim, muitas vezes está chovendo ou tem cerração tão forte, Fátima, que eu não tenho nenhuma visibilidade. Parece que aquilo acaba exatamente onde acaba o meu terraço. Em outros momentos, eu vejo a amplitude de uma amplitude da serra e eu fico imaginando o que há depois da serra.
né? Eu sei que tem o mar, eu sei que tem a praia. Então, assim, eu penso muito que a educação, que a formação humana, quer seja individual ou em grupo, ele tem que passar por esse aprendizado. E a escola, e daí você sabe, né, Fátima, que eu venho aqui muito com essa educação na escola, com a formação de professores, ela tem que ser um espaço para ofertar recursos para que as pessoas consigam lidar com a sua existência e com toda a metáfora, o simbolismo, a subjetividade que a existência minha e a sua entendida aqui na concepção de Buber mesmo como um outro, e esse outro com toda a sua simbologia também e significação. Então, eu acho que como abertura é isso, né? Da gente começar a pensar como é que nós vamos desenvolver pessoas que consigam ver a serra, imaginar o que há atrás da serra, mas em momentos que não, como nós estamos agora, estamos num momento que muitas vezes não conseguimos ter visibilidade. O que será que tem na minha frente? Porque tudo fica cinza, fica escuro. As competências existenciais parecem que nos preparam para isso. Sim, eu acho muito bonita essa imagem que você criou, né? E uma das coisas lindas da competência existencial é poder ter admiração, né? O que a gente chama de amor admirativo dentro de uma linguagem do Cláudio, poder enxergar a beleza, poder intuir o que está atrás, poder intuir o que vai além. E eu vejo que uma das coisas muito importantes é poder perceber que isso que vai além, lá fora, também vai além dentro, né? Que nós temos também neblinas e que nós temos possibilidades também de mergulhos a grande claridade interna. Mas isso também nós temos que aprender a fazer. Nós temos que aprender a olhar para fora e olhar para dentro. E esse ponto eu sinto que é um ponto importantíssimo na educação para as competências existenciais. Ensinar as pessoas a olharem que existe um mundo interno. E que nesse mundo interno existem muitas camadas, né? Existem as camadas que são trazidas pelo cérebro intelectual, pensamentos, existem as camadas que são trazidas pelo cérebro límbico, que são as emoções, os estados de ânimos. E existem as camadas trazidas pela instintividade, pelo nosso cérebro mais organísmico, do funcionamento mesmo intuitivo. Então, trazer essa dança entre o dentro e fora é que eu sinto que é um espaço que a educação pode aproveitar mais, ela pode abrir esse espaço, porque esse mergulho para dentro é que vai desenvolver competências para ser de uma forma mais inteira, né? Unir esses três hemisférios, vamos dizer assim, numa harmonia, né? Porque todos os conflitos que nós temos dentro têm a ver com uma desarmonização entre se falar, sentir e pensar. Então, esse trazer a educação para um conhecimento interno também, como já dizia Sócrates, né? Conheça-te a ti mesmo, né? Então, poder fazer parte da educação, conhecer a si mesmo, conhecer como funcionam as emoções, como elas funcionam em mim, como eu funciono na forma de agir, de pensar, e com isso poder desenvolver outras características muito importantes das competências existenciais, que é a capacidade de ter uma emocionalidade mais ampla, para que isso possa refletir nos grupos, na convivência, na capacidade de lidar com conflitos externos também, né? Então, eu sinto que esse é um ponto importante de tecer essa coxa de retalhos entre a educação e esses, vamos dizer, meios, né? Que tanto o psicodrama, como a Gestalt, quanto a filosofia traz para mergulhar dentro de si mesmo, e também a educação contemplativa, né? A meditação. Meditação. Fátima, vamos tentar deixar mais complexa, né, esse momento. Eu tenho um amigo, o Luciano Castro Lima, que é um grande professor, um filósofo fantástico. E ele trabalha, ele assim, estuda a conversa.
A conversa como instrumento de humanização. Quando você fala em Naranjo, eu logo lembro da questão da consciência dele, que eu acho que a gente vai ter que se debruçar nisso hoje, né? A consciência de si, do outro e do contexto em que estamos inseridos. E como é que eu consigo, né? Como é que eu começaria um trabalho, né, para desenvolver competências existenciais? Eu comecei a pensar assim, não, eu vou perguntar para o Luciano como é que ele definiria a conversa, porque eu queria trazer para vocês, isso eu fiz há pouco. Perguntei para ele, Luciano, diga para mim em rápidas palavras, porque os filósofos, eles são sempre páginas e páginas. Eu falei assim, diga para mim rapidamente o que é a conversa como instrumento de humanização. E olha o que ele respondeu, estou aqui, ó. Conversa é falar e ouvir, falar ouvindo e ouvir falando, calar escutando e escutar calando, silenciar falando e falar silenciando. Cortar continuando e continuar cortando, parar andando e andar parando, pausar, sequenciando, mas sequenciar pausando, desligar ligado, mas ligar desligando, cuidar distraindo e distrair cuidando, analisar sintetizando e sintetizar analisando. É só isso, Isabel, extremamente fácil. A resposta que ele me deu. Mas eu achei interessante que ele conseguiu resumir, e na verdade, porque eu falei, obrigada, querido. Não sei nem se ele está aqui, ele disse que ia entrar. A questão é a seguinte, Fátima, isso é simples, é muito simples, extremamente complexo, vai depender dessa mente que você traz aí, né? Que também você a caracteriza. Mas esta mente, essa possibilidade de entrar nessa subjetivação, né? Quem sou eu? Até se perguntar, né, Fátima, quem é que sou eu? Essa pergunta, a possibilidade de perguntar-se, ela requer um interlocutor, né? Uma escuta amorosa, uma escuta atenta e um olhar que organize esse sujeito e tal. Agora estou falando bem da questão da escola também. Essa escola que tem o conteúdo como o principal mote da sua prática, ela é uma escola que jamais abrirá esse espaço, né? Esse espaço dessa conversa, sobretudo, descrita pelo Luciano, que é uma conversa que conversar e falar, ouvir falando e calar ouvindo, enfim, e calar falando, é todo um processo complexo de trocas humanas. Eu diria para você de, entre aspas, perda de tempo. Hoje fiquei pensando quantas crianças na escola deitam para olhar o céu e as nuvens. Né? Quanta coisa a gente pode aprender olhando o céu e as nuvens, sobretudo se a gente puder conversar e falar, ouvir, falar ouvindo, ouvir falando, calar escutando, escutar calando, silenciar falando, falar silenciando. Sim, e eu acho que esse ponto que você toca, Isabel, é precioso, porque é daí que nasce a sabedoria. A sabedoria nasce da experimentação, não é da informação. Então, se eu posso ter um discurso, um diálogo, onde eu experimento olhar para o céu, eu experimento eu e tu num processo de investigação, né? O que eu penso, quais são os meu mundo do pensar, qual é o meu mundo do sentir, o meu é igual ao seu, como funciona isso? Né? Poder olhar com naturalidade, como um cientista que investiga, dentro e fora, mas por que isso é difícil de acontecer na educação? Qual é o ponto-chave disso estar dentro de uma escola com mais intensidade no dia de hoje, vamos dizer assim? A minha impressão é que nós não crescemos aprendendo a olhar para dentro. Então, como que nós vamos ensinar antes de aprender? Então, eu sinto que esse processo de desenvolvimento de uma sabedoria de si mesmo, de investigação interna, de investigação desses mundos, assim como eu estou parada, deitada para olhar uma nuvem, eu parar para olhar o meu pensamento, nossa, no que eu penso, o que eu sinto, o
Como funciona? De onde vem isso? De onde vem? Isso é uma preciosidade, né, de saber desse ser que sou eu mesma, que não encontra um espaço dentro da escola. Por quê? Além de ser difícil para os educadores, porque eles também não passaram por isso. Eu tenho uma impressão, né? A impressão que eu tenho vem também muito endossada pelo Cláudio Naranjo, de que as instituições elas são muito engessadas. Então, o espaço para algo novo assim, né, teria que mudar muito a estrutura desse engessamento. Começar por onde? Começar por quem? Pelo educador, pelo diretor, por quem? Quem vai se interessar realmente nesse lugar de conhecer o si mesmo de uma forma experimental para aumentar a sabedoria, que é uma capacidade de poder levar a vida de uma maneira sábia, né? De poder desenvolver uma habilidade do viver. E a habilidade do viver passa por relacionar, por mudar, por entrar em contato com todas as emoções, por saber lidar com elas, por saber lidar com seu sistema de crença, perceber as diferenças. Como você vê isso? Eu penso que é uma questão de formação mesmo, Fátima. Nós somos muito utilitaristas. Nós temos uma tendência de, mesmo quando eu trabalho com grupos, o que eu percebo? Que muitas vezes as pessoas vão em grupo, e elas vão em grupo porque trabalhar em grupo, grupos de formação pessoal, porque elas têm um destino direto para aquela formação, que não é exatamente como primeira ideação a minha formação como ser humano. E a escola, eu tenho a impressão, eu sinto bastante isso, que a escola não prioriza a formação que o professor precisa, mas sim a informação do entendimento, alguém tem um entendimento de que precisa ser isso ou aquele conteúdo. E o conteúdo é entendido como os conteúdos relacionados a disciplinas. Então, por exemplo, a generosidade não se torna um conteúdo a ser trabalhado. A empatia não se torna um conteúdo a ser trabalhado. E uma coisa muito importante, quero falar sobre a empatia. Raciocinar, o ato de raciocinar, o raciocínio, eu sei que a Fátima faz isso, sabe disso porque eu aprendi parte disso com a Fátima também. Isso para o Piaget não ficar triste, Fátima. É um movimento que pede empatia. Porque se você me pede raciocínio, num raciocínio qualquer, vamos pensar, vocês que estão aqui nessa sala. Para eu pensar, para eu raciocinar, eu preciso sair da lógica que eu construí para mim, para entrar numa outra lógica. É a lógica de um outro, tá? É a lógica de um outro. Então, o raciocínio, ele pede uma lógica. E a lógica nunca é destituída, nos ensinou o Piaget, de moral, de valor. Então, veja, a escola que justifica que ela não pode trabalhar a educação emocional porque ela tem muito conteúdo para trabalhar, isso seria, poderia atrasar ou complicar os conteúdos escolares, ele está esquecendo a base do que seja o raciocínio. Né? O pensar, e isso a Fátima pode explicar melhor do que eu, o nosso cérebro não é um amiguinho que a gente pensa que ele seja, né, Fátima? Ele pode nos enganar, nos levar a caminhos, acho até que seria bacana a gente falar um pouquinho disso, mas o que eu posso falar disso é das estratégias mentais que eu tendo a escolher para mim, e das estratégias mentais que se pode construir a partir de uma relação empática, ou seja, de um raciocínio. E esse raciocínio se baseia no conceito tão fácil que o meu amigo, tão simplificado, que me trouxe o Luciano, né? Ou seja, porque aí eu começo a pensar. Mas, então, vocês percebam que na sua estrutura, o justificar não trabalhar as questões emocionais, não trabalhar empatia, cooperação, solidariedade, ela não se justifica sob o ponto de vista da aprendizagem. Porque se a gente tivesse que se vocês me perguntassem qual é a coluna vertebral da aprendizagem, é o pensamento.
né? E o pensar, ele é sempre transgressor. E lembrar que o pensar é uma consequência, né? Nós nascemos sentindo, começamos a andar e vamos pensar, né? Vamos ter uma sequência, ele é uma consequência também. Esse pensar, ele nunca está dissociado do sentir e da ação profunda. Só que esse pensar é condicionado pelas experiências vividas, que faz com que a pessoa pense olhando o outro e relacionando com um 3D. Se nós não temos uma ampliação do pensamento, da compreensão de cada universo pessoal com o tipo de pensamento que tem, nós olhamos o outro, sou eu e tu, e eu só vejo no outro aquilo que o meu pensamento me deixa ver. Porque algumas outras coisas eu não posso ver porque não está fazendo parte desse condicionamento que nós temos para adaptação. E isso é uma coisa importantíssima da educação compreender, que nós criamos sistemas de crenças pessoais. E para poder agir no eu-tu, se nós não investigamos esse sistema, cada um olha por uma perspectiva diferente. E se eu não posso ver que eu olho por uma perspectiva e o outro por outra, eu não posso somar. Eu vou estar num diálogo eu-tu, sempre conectado com esse eu excessivamente ou com esse tu excessivamente, dependendo da baixa estima, da autoestima, dependendo da experiência que eu tive de mim mesmo. Então, o aprendizado, ele é cerceado também pela experiência emocional, então não adianta desvincular ele. Se eu gosto ele é muito fala. Não, termina o pensamento, não sei se tinha terminado, Fátima. Então, porque essa consistência emocional que impulsiona o pensamento para uma determinada subjetividade, não para outra, faz parte da forma do funcionamento da pessoa. E essas formas de funcionamento, elas são bem previsíveis se investiga a emocionalidade, como funciona a formação da personalidade. Então, são recursos que podiam estar utilizados no aprendizado e não são, porque as crianças vão receber um aprendizado sempre do mesmo jeito, como se elas fossem iguais, e elas não são, né? Então, isso também, mesmo o sistema de pensar, de sentir, de fazer, então, umas dentro de uma estrutura educacional que visa só uma racionalização, a utilização do pensamento para passar o conteúdo, algumas crianças vão se sair bem aí, outras não. E isso não quer dizer que elas não tenham potencial, elas têm um potencial enorme de aprender, mas não cabe nesse estilo escolar. Porque tem pessoas que são profundamente emocionais, tem pessoas que são profundamente instintivas. Então, toda a adaptação das diferenças entre as crianças, da diferente modo de aprender que tem cada tipo de pessoa, né? Não se aprende tudo igual. Então, aí também eu sinto que esse espaço de ensinar, né, do educador poder perceber a importância que tem de ir além de só a informação, porque o conteúdo tem que ser lançado, mas o que nós estamos formando? Nós estamos formando pessoas para ter um conteúdo para o mercado de trabalho, ou nós estamos formando pessoas humanas que são capazes, em qualquer mercado, em qualquer situação que a vida trouxer, de lidar com a vida? O que nós estamos formando? Né? Pessoas para o mercado ou nós estamos formando pessoas para a vida? Eu acho que isso é algo que as escolas precisam perguntar. E que esse momento agora nos propôs um tempo bem bom para pensar nisso, né? Porque as escolas perceberam com muita clareza, e as famílias também, que a informação chega pela televisão, ela chega pelo YouTube, a informação chega, mas a relação com aquele conhecimento, com aquela informação para que se transforme isso em aprendizagem, esse mediador, tanto é que o que as famílias estão fazendo? Tem um monte de
piada correndo por aí, né? De pais enlouquecidos e mães dizendo assim, né? Meu Deus, como é que pode e tal. Sim, porque essa atividade é uma atividade de mediação. E quando você falou, né, Fátima, se referiu aos estilos de aprendizagem e às crenças que temos, né, sobre nós mesmos, eu acho que tem aí dois assuntos que a gente pode desmembrar. Um é da gente pensar na plasticidade da emoção e como é que ela se torna visível e possível de ser lida por um outro, né? Um outro que queira ler esse outro sujeito. E a outra é a questão da consciência em si. Eu gosto muito da metáfora da consciência, para que as pessoas compreendam o que seja, da metáfora de imaginar um abajur, uma lâmpada, né, refletindo a luz sobre uma mesa. Quando você olha ali, tem a parte iluminada e tem a parte escura ao redor, né? Se você tem a lâmpada ali, você tem aquela imagem da luz. Se você perdeu alguma coisa que não está naquele foco de luz, a tua tendência se você não tiver uma maturidade emocional, um trabalho emocional, se essas competências existenciais não estiverem bem trabalhadas, você não vai procurar no escuro, porque isso te causa medo, isso te causa... É muito difícil fazer isso. A tendência é ficar procurando ali onde está claro, que é o que você falou, né? E que nós estamos falando aqui, na verdade, das estruturas mentais que você construiu, das estratégias para a resolução de problemas que você desenvolveu, e que a tendência da criança, desse jovem, mesmo desse adulto, é ficar por ali. E passa a vida procurando e vivendo situações porque não achou ainda a chave daquela situação, daquele problema. Se você levanta, se você amplia essa lâmpada, quanto mais você vai ampliando a lâmpada, maior é o círculo. Vocês estão imaginando essa metáfora? Que eu acho essa metáfora bem interessante. Maior é o círculo iluminado. A tendência de você achar a chave para aquela situação que você vive, que você precisa resolver, é grande. E se você não achar imediatamente, você vai levantando cada vez mais a lâmpada e vai vendo. O que é o levantar a lâmpada? Para mim, na minha concepção, é o desenvolvimento das competências existenciais, que me favorecem tomada de consciência. Quer seja, eu volto a dizer, essas estratégias de trabalho eu as uso tanto no consultório como psicopedagoga, mas também as uso em grupos. Acho que elas são bastante eficazes, porque o grupo se ajuda a ver, né? O grupo se ajuda, ele nessa hora potencializa, empodera para que você tenha coragem de levantar essa lâmpada e enxergar a chave para eu abrir e descobrir qual é a dificuldade que eu vivo, está no escuro. Por isso é que eu não encontro com facilidade, por isso que eu não encontro no meu raciocínio diário, cotidiano, enfim. E é por isso, Fátima, que eu tenho procurado muito estudar e entender as questões da autorregulação, que são diretamente ligados à consciência, né? Se você pensar em reflexibilidade, a reflexibilidade ela vê. Primeiro você toma consciência, lembrando a todos que consciência sou eu que tomo, né? Não é você que diz assim, você precisa tomar consciência. E aí eu construo, aí sim eu construo o meu grupo, de estratégias de autorregulação. Né? Eu acho que quando o sujeito consegue ir ampliando o seu estado de consciência, ele consegue construir situações de autorregulação para viver todas essas questões que estão relacionadas à nossa existência, que nós estamos agora que lidar, que são com perdas, com cerceamento, com limitação de espaço, de relação, enfim. Acho que todo mundo está exercitando um pouquinho disso. Sim, e uma coisa que eu acho nesse conceito, né, na experiência da autorregulação organísmica, eu vejo também que dentro da educação, né, e dentro não só da educação, mas da psicologia mesmo também, né, como o animalzinho interno foi demonizado, foi tido como um mal da civilização. Né? E, no entanto, dentro da recuperação das competências existenciais, poder redescobrir que nós temos organismicamente uma capacidade de nos adaptarmos e regularmos é algo muito importante, porque, por exemplo, num momento como esse,
As crianças em casa, com um computador desse, sabendo que tem um vírus lá fora, a minha impressão é se dá espaço para ela ser criativa, dela fazer o que ela precisa fazer, ela vai muito mais achar uma saída para o que está acontecendo do que ela sentar e aprender uma matéria específica, compreende? Então, a capacidade de lidar com a vida vem dessa autorregulação. E se ela tem campo para acontecer, ela vai se desenvolver mais. Como que tomar uma criança, por exemplo, como uma semente e o professor poder ser um jardineiro, ao invés de ser um marceneiro, que está ali enquadrando as formas, né? Então, como é que é poder ser um jardineiro das diferenças para deixar que essa autorregulação natural, que faz, por exemplo, uma própria árvore, um girassol, crescer e virar para o sol, né? Deixar que essa criança possa ter essa instintividade mais livre, porque ela acha caminhos. Então, esse campo de soltar, de liberar mais a sabedoria organísmica dentro de uma escola, e essa autorregulação, e conhecer mais sobre isso, é muito importante para os educadores. E para fazer pontes cognitivas, né? Como eu hoje comecei contando da Serra do Mar, né, que apareceu e depois sumiu. Ou seja, eu fiz um monte de ponte cognitiva com outras coisas que poderiam ter sido também outros disparadores, mas que nos levam a ampliar a capacidade reflexiva, né? Acho que esse é a grande questão da escola, a grande questão do trabalho com grupos, de ampliação da consciência humana, a questão mesmo de saúde e doença, né? Fátima, e todos vocês que estão aqui conosco, é a possibilidade de ampliação de consciência. E essa ampliação de consciência, ela tem uma coisa, ela tem segredinhos, né? Assim, esses segredinhos acho que são teóricos de conhecimento, mas também são de experiência. Por exemplo, nós aqui, nós conhecemos bem o estado de heteronomia, vou pegar de novo a Piaget, eu nem sou tão piagetiana, mas hoje, pelo jeito, acordei com o Piaget. Eu nem é o meu, eu acho que o Vallon deve estar até com ciúmes, hoje eu estou sempre com o Vallon e hoje eu estou com o Piaget, mas enfim. Mas o estado de heteronomia é um estado importante para que uma pessoa chegue ao estado de autonomia. Então, a autonomia é sempre decorrente de heteronomia. Então, assim, os pais não podem se eximir de dar limites, de fazer o enquadramento, enfim, sob pena de que uma criança não consiga aprender por estar em estado de não ter autonomia, certo? Mas existe um outro estágio depois da autonomia que nós aqui no Brasil pouco conhecemos e muito pouco trabalhamos, que é o estado de ontonomia, que ele é decorrente do estado de autonomia. Assim como de heteronomia eu preciso evoluir para a autonomia, da autonomia eu preciso evoluir para a ontonomia. E o que é a ontonomia? A ontonomia eu tive um momento em que alguém pensou por mim, tá? Heteronomia. Depois eu entendi e pensei por mim mesmo, e eu consigo fazer as minhas escolhas. Autonomia. Autonomia é quando, na hora que eu vou fazer minhas escolhas, eu faço a escolha pensando no outro. Então, para mim, é bom. Vamos supor, quer ver uma coisa interessante? Uma pessoa que já teve a Covid, ela me disse assim, Isabel, autonomia é isso? Num grupo desses que eu tive um dia desses. Eu já tive a Covid, tá? Mas eu já tive a Covid e já fiz os testes, eu não estou mais transmitindo. Mas eu ainda ando de máscara. E as pessoas dizem para mim, mas você já teve a Covid, por que você anda de máscara? Eu disse, eu ando de máscara para dar segurança para o outro. Ela não precisa mais usar máscara. Mas você não se sentiria confortável de estar num lugar, agora não pode mais, né? Agora está proibido estar sem máscara. Mas a autonomia é quando eu, no exercício da minha autonomia, eu consigo refletir. Vocês estão vendo a ligação que há entre raciocinar, só é possível raciocinar no estado de empatia, né? E aí, me desculpe, mas o Moreno
Fátima e todos vocês que estão nessa sala, aí o Moreno é invencível. Quando ele vai dizer lá, né, na divisa, não sei a divisa inteira, mas tem um trecho da divisa que ele diz assim: então eu arrancarei os meus olhos e os colocarei no lugar dos teus. E tu arrancarás os teus olhos e os colocarás no lugar dos meus. Então, eu te verei com os teus olhos e tu me verás com os meus. Porque assim é o encontro. Num lugar indeterminado, num tempo indeterminado, para um homem determinado. Sim. É lindo, esse Moreno é lindo, né? É muito lindo. Olha, você sabe que eu passei por ele também, depois eu fui para o Fritz Pels e o Cláudio, né? Mas eu também amo o Moreno, né? Faz parte um dos meus amores. Tem E uma veja, coisa... e essa coisa só para terminar o raciocínio, então, Sim. essa coisa assim, não existe sustentação teórica para se dizer que na escola não se pode perder tempo com as competências existenciais, socioemocionais, ou com o desenvolvimento da inteligência social, ou ainda no desenvolvimento da consciência. Sim. Porque sem consciência não se chega à autorregulação. A consciência, isso que você colocou, eu acho que é o ponto-chave dessa abertura que as escolas precisam ter, né? A consciência de que formar pessoas é abrir espaço para termos seres humanos melhores. E se nós pensamos em seres humanos melhores, do que nós estamos falando? De cooperação, nós estamos falando de compaixão, nós estamos falando de enxergar o outro, né? Não simplesmente por um mecanismo de adaptação, é assim que vive e pronto, eu me adapto. Não, mas porque eu sinto, eu tenho a empatia, como você falou, e sinto isso. Mas para que isso ocorra, é necessário algo que na formação de uma pessoa é preciso desenvolver, e nós desenvolvemos muito pouco porque temos pouca consciência, que é a história do abajur, que não dá para enxergar, que muitas vezes confunde vaidade, confunde com autoestima, que confunde sucesso com se amar, mas o desenvolvimento da habilidade de poder realmente enxergar o outro passa pela habilidade de ter amor por si mesmo. Amor, esse termo difícil de falar em escola, né? Qual o lugar do amor, uma educação para o amor, uma educação que prepara pessoas para serem seres humanos melhores, serem boas pessoas, né? Boas pessoas, pessoas livres, criativas e boas pessoas, né? Eu vejo que isso também na história da evolução da compreensão humana, né? Pensando, mesmo passando pelas religiões e passando pela psicologia, mesmo Freud parou um pouco na ideia de imaginar que somos perversos polimorfos, né? que precisa de limite, sim, mas um limite amoroso, e não para conter o animal, e sim para poder dar limites reais onde possa sentir onde começa um e termina o outro. Então, esse desenvolvimento de uma amorosidade verdadeira é impossível sem um real conhecimento de si mesmo. Qual conhecimento do quê? Dessa sombra que nós não olhamos, mas que nós sabemos que tem. Então, todo mundo, tá, parafraseando um pouco Caetano Veloso, de perto ninguém é normal, todo mundo sabe que lá no fundo, algum lugar tem aspectos mais sombrios, mas só são sombrios porque não puderam ser vistos dentro daquele sistema familiar. Lidar com a raiva, lidar com a dor, lidar com o medo, lidar com a vergonha, lidar com as emoções básicas para que eu não tenha que esconder nada e para que eu possa desenvolver um amor por mim mesmo mais verdadeiro e poder também enxergar o outro com essa mesma estima. Porque estimar ao outro sem uma estima pessoal não é real. Não é real. Às vezes vamos dizer assim, são mecanismos de adaptação, como eu seduzo para alguém gostar de mim, então eu sou boazinha para que me deem atenção, mas é tudo relacionado e relativo
a receber uma recompensa, ao invés do oposto, que é poder transbordar o que tem dentro, no sentido da abundância de quem tem um amor e uma estrutura psíquica mais desenvolvida, com essa integração dos 3 cérebros, e que isso já vai abundantemente para o outro, no sentido de poder olhar o outro e ser gentil de verdade, e ser amoroso de verdade, e ser empático de verdade. Tem que ter uma empatia consigo mesmo primeiro. E como se aprende isso? E eu estou achando, Fátima, que nós temos que dar a voz para o grupo que está presente. Eu só quero Sim, que falar horas mais já uma estão? coisinha. Sim. Eu acho que, né, nós precisávamos ouvir esse grupo, mas antes eu queria dizer uma coisa para vocês. Se juntarmos tudo isso que a gente falou, nós vamos cair num pesquisador que eu gosto muito, Guy Cleston, que é um inglês, que ele afirma uma coisa, depois de uma pesquisa bastante consistente, que ele diz o seguinte: sem resiliência é impossível aprender. Tá, então vocês vejam que de novo eu trouxe uma coisa que torna, teoricamente, a pesquisa do Guy Cleston é de 25 anos, é uma coisa muito interessante, ele pesquisou, acompanhou pessoas, um grupo de pessoas, a pesquisa dele é bastante consistente para ele fazer essa afirmativa: sem resiliência é impossível aprender. E daí aprender é o quê? Aprender a aprender, aprender a ser, aprender a conviver, e aprender a pensar, a conhecer, enfim, né? Que nós vamos lá no Deleuze de 1980 que a gente ainda não conseguiu compreender. Eu vejo muito que a nossa sociedade tem uma tendência a terceirizar, né? Eu terceirizo para o professor a minha incapacidade de aprender, ou para o currículo a minha incapacidade de ensinar, ou para o médico a minha possibilidade de me curar, ou a Deus a minha impossibilidade de agir, né? A customização de Deus é uma coisa incrível, né? Como Deus serve ao que eu quero. Então, eu acho que a gente poderia aprofundar aí bastante em vários aspectos. Mas eu acho assim que o grupo deve ter alguma coisa para nos dizer ou para compartilhar conosco, enfim, né? Vamos ver aí. Bem-vindas. Olá, meu nome é Miro, sou de uma área um pouco diferente da de vocês, né? Venho da área lógica para trabalhar emoção, intuição, intenção, e entendo que essa abertura, ela passa, sim, pela abertura do pensamento, passa pela abertura da emoção, mas passa mais profundamente pela abertura da intenção, que é o que vocês falaram em relação ao utilitarismo ou então à construção do ser humano. Então, para mim, está no, vamos chamar assim, no vértice, né? Dessa vinda de fora para dentro, algo como, sei lá, o próprio Cone lá de Pichon, coisa assim, que um mergulho interno, essa intenção. Então, para mim, como elaborar, como eu conhecer a minha própria intenção. Se ela é minha, se ela foi adotada ou assimilada dos outros, e como eu posso, a partir dela, porque ela é parte do que eu sou, criar uma nova intenção que vai, de alguma forma, interagir com a emoção e com o pensamento, admitindo coisas que eu não tinha a admissão interna de sentir e possibilitando a abertura para outros pensamentos. E ressalto também que entendo que as competências que vocês falaram de cooperação, de empatia, de solidariedade, todas essas dependem também de uma modificação da educação familiar, educacional e até mesmo de uma educação totalmente informal, que é aquela que a gente obtém através das amizades e das relações sociais. Eu queria acrescentar só uma coisa. Eu acho que a intenção, sim,
Mas eu acho que tem a impressão que eu tenho é que tem mais um passo além da intenção, que é da ideação, você idear, fazer essa ideação e ir construindo isso, primeiro em pensamento, né? E depois em ação. Eu acho que a intenção é um momento importante, bastante importante, ele vai moldar o tipo de ideação que se tem. E essa ideação precisa se transformar em ações, né? Então, acho que esse circuito, só para acrescentar o circuito, porque eu tenho um olhar bastante forte para as escolas e para, por exemplo, para as igrejas, tal, que trabalham muito essa coisa da ideação sem uma ação que leve o sujeito a essa tomada de consciência, né? Ou mesmo tratamentos, ou mesmo a sociedade em si. Eu acho que essa questão da consciência impulsionar uma ação, pensar, sentir e agir, né? Eu ajo, quando eu ajo, o mote da ação, ele é sempre impulsionado por uma emoção. E a emoção, ela se fez com um sentimento, né? Então, a mudança disso tem que ser também na ação, né? A mudança lá tem que acontecer aqui, que é na relação. Só para acrescentar. Entendo o que você está falando e acho que se não agir dentro a busca dessa harmonia ou dessa flexibilização entre esses três níveis, inclusive a questão intuitiva, e não se fizer nada e não se experimentar, entendo que a proposta é uma reflexão sobre a experiência, sobre a ação. Se ficar internamente, não há motivo, vamos dizer assim, né? Eu posso me conhecer muito bem, mas se eu ficar isolado, isso não significa nada em termos do humano, né? Vai significar para mim o interno, mas um isolamento ele não produziria uma sabedoria, que eu entendo que a sabedoria é um compartilhamento, e principalmente através da atitude. Então, o que eu entendo como um grande desafio é esse alinhamento interno. Eu falo da intenção mais do que o sistema de crenças, né? Mais do que tudo que forma isso, porque eu posso olhar o sistema de crenças como uma coisa herdada, mas também posso olhar como algo em que eu vou me conscientizando e vou elaborando, escolhendo outras coisas que me façam até idealizar um mundo melhor para mim, para os outros, enfim, e ter forças para agir, né? De qualquer forma, isso amplia também a minha percepção. Obrigado. Eu quero desafiar um pouquinho esse tema, né? Porque dentro dessa linha de pesquisa que eu venho fazendo há muitos anos, mais de 40 anos com Cláudio Naranjo, né? Acompanhando e passando por milhares de pessoas, investigando, né? Atrás da ação de cada pessoa, que intenção tem? Né? Qual é a real intenção atrás de uma ação, atrás de uma escolha, atrás de um movimento? Isso não é uma coisa simples, isso é uma coisa bastante complexa. A intenção profunda de cada pessoa está muito moldada pela adaptação social. Então, não é legítima a busca de uma legitimidade num querer real, transparente, que comunique de uma forma transparente para o mundo, ela tem que atravessar os preconceitos existentes naquele mundo familiar, naquele mundo social. Então, nós temos pouca consciência real das nossas reais intenções. Então, conhecer a si mesmo passa por perceber que as nossas intenções estão num mundo muito obscuro e que precisa compreender mais profundamente esse mundo das intenções. Porque o mundo das intenções ele tem pulsões que estão muito ligadas à nossa infância. A intenção da sua forma de agir, de ser uma pessoa que desenvolveu muito mais uma socialidade, ou uma pessoa que desenvolveu ser muito mais fechado e muito mais intelectual, por exemplo, do que mais emocional, essas intenções elas estão muito, vamos dizer assim, comprometidas com o ambiente infantil.
o que pode, o que não pode dentro dessa adaptação familiar. Então, o conhecer a si mesmo precisa ser mais normatizado para que a gente possa ter mais coragem de olhar de verdade as intenções. Porque as nossas intenções, como elas são adaptativas, elas têm, no fundo, um interesse de dar certo, de conseguir o que você precisa, né? Então, o mundo passa a ser o espaço, ou as pessoas passam a ser o espaço de você conseguir o que você precisa. E uma consciência mais profunda de si mesmo passa a trazer para você muito mais habilidade de você conseguir o que você precisa através de você mesmo do que buscar no mundo, na adaptação e no outro suprir necessidades suas. Então, uma das versões profundas dessa percepção é que nós temos que passar por camadas de aprofundamento nas nossas intenções para primeiro percebemos que as nossas intenções são muito egoístas. Mesmo pessoas que têm... Por que elas são egoístas? Porque elas são adaptativas e são algo que você teve que fazer para poder adaptar um sistema, então você criou uma forma de buscar o que você quer. Então, o interesse principal é a sua necessidade. À medida que nós podemos perceber que essas intenções mais profundas, elas estão ainda com um grau de infantilidade e que nós podemos suprir, e não esperar que o mundo supra, que o outro supra, nós vamos desenvolver relações onde a troca é mais legítima, a troca é mais verdadeira, e não um jogo de intenções ocultas que nós vemos muito, por exemplo, quando a gente põe uma lente muito grande nas instituições. Quando a gente põe uma lente muito grande, como funciona a política, como funciona qualquer instituição mais profunda, é um jogo intercalado de interesses, né? Então, para que haja um desenvolvimento humano mesmo, desenvolvimento da consciência, um desenvolvimento mais profundo, nós precisamos de estudar o humano que nós somos com uma transparência maior de que nós temos um lado sombrio adaptativo, que é algo que nós precisamos de olhar e perceber quais são as intenções ocultas para poder suprir essas carências com um amor por si mesmo não condicionado, ou seja, eu me amo, eu tenho uma autoestima, se eu faço assim, mas uma autoestima mais genuína, né? Por ser único, por ser um ser misterioso, por ser um ser da natureza, né? Vamos dizer assim, e que a partir de estudar-se, olhando a sombra com mais naturalidade, porque nós escondemos as sombras, né? Nós escondemos essa coisa do meu interesse. Qual é o meu interesse? Né? Para que possa haver uma evolução mais profunda mesmo, para chegar numa sabedoria. Mas eu sinto que nós estamos engatinhando nesse processo de poder olhar o autoconhecimento com mais profundidade, com mais verdade, com mais transparência. Quando você... Não. Deixem o microfone quando não estiverem falando. Eu tenho uma visão, né, ao falar, que é uma visão que vem muito de um trabalho de realmente aprofundar no conhecimento de como as pessoas normais, né, funcionam. O que está atrás verdadeiramente das pessoas normais, né? E como, se nós estamos pensando numa evolução do normal, nós, seres humanos, nós estamos investindo em quê?
para ter essa transformação. Nós estamos investindo em que parte do nosso cérebro? Só no nosso cérebro executivo, racional, ou nós estamos investindo também no nosso cérebro mais intuitivo, nosso hemisfério que nos dá uma percepção mais profunda, mais intuitiva, mais organísmica? Mas, se nós queremos levar a sério mesmo que é importante desenvolver competências emocionais, nós precisamos aprofundar muito no conhecimento do que é realmente o humano, incluindo essa emocionalidade oculta, não só no sentido da psicologia, mas eu acho que isso, ao meu ver, isso faz parte da educação. Se a gente tivesse desde a infância um espaço para aprender a olhar para as emoções com naturalidade, para falar sobre elas, para entender o que é a raiva, para sentir quando ela aparece, o que tem de normal nela, o que tem de um uso dela que não vamos dizer assim, não funciona no grupo, assim como qualquer outra emoção, nós estaríamos começando a andar no sentido da educação emocional. Né? Ter um espaço, primeiro, para explorá-la, para compreendê-la com naturalidade, coisa que nós não fazemos com naturalidade. Nós temos muita dificuldade de lidar com naturalidade, com emoções negativas dentro da escola. A Rosa manifestou-se, Rosa Grupo. Seu sobrenome é Grupo, Rosa? Rosa está com o microfone fechado. Agora eu vi. Não, é quando a Fátima falou, eu sou educadora e minha formação é montessoriana nos Estados Unidos e trabalhei muitos anos numa escola montessoriana e nessa fala da Fátima dessa intenção que a gente tem como educador numa sala de aula de criança, e a sala de aula que eu tinha era de 3 a 6 anos, várias idades juntos. Então você vê muito essa oportunidade de você trabalhar empatia, todas essas atividades. E o que eu via é que no início, por eu ser do jeito que eu sou, eu tinha muita necessidade de ajudar a criança. E uma das coisas mais importantes é você seguir a criança. Não é você impor o que você precisa da criança em termos de conteúdo, é você avaliar cada criança, de 20, 30 crianças que você tem, 35 crianças que você tem, você com sua parceira de trabalho, avaliar o que cada criança precisa e seguir o que ela precisa e dar o que ela fornecer no ambiente que ela está durante aquele tempo que está com você, dá o que ela necessita, e não que você não impõe ela. Logicamente, você tem o conteúdo. E dentro desse conteúdo, a gente tinha que trabalhar a parte de emoções também. E eu vejo assim que o trabalho que eu tive se eu tivesse feito o trabalho que eu tenho feito com a Fátima e naquela época eu teria sido uma educadora muito melhor. No entanto, a partir da parceira que eu tinha em sala de aula, ela via essa necessidade que eu tinha muito grande, que era um problema meu, era uma necessidade minha de ajudar as crianças, eu era extremamente invasiva. Aí, uma tese que eu tinha que escrever, tinha que fazer para a finalização do curso montessoriano que eu fiz de 3 anos, eu pensei, a melhor forma é eu estudar essa forma invasiva que eu tenho com as crianças. Então, eu coloquei 2 câmeras na sala de aula e me filmei durante 15 dias. E o resultado foi assim, apavorante, de apavorar. Eu vi o quanto mais o adulto invade a criança, ou no que ela está fazendo, ou nas emoções, e deixa ela se autorregular
tanto no trabalho que ela está fazendo, quanto na forma como ela está se socializando, ou uma ajudando a outra, você tem uma sala de aula com várias idades, então você tem essa coisa de compartilhamento de emoções, um ajuda o outro, mais a criança desenvolve a autonomia, o trabalho, a independência. É um negócio incrível. Quer dizer, através dessa parceira, eu consegui ver essa minha necessidade, Fátima, de estar, né, necessitando da minha necessidade de ajudar tanto, sabe? Então, assim, é um trabalho incrível, sabe? Rosa, achei você super corajosa, Rosa. Nossa, que coragem. Mas eu queria colocar uma coisa que eu acho bem importante. O Leonardo Boff, aliás, tem um livro sobre cuidado, que ele tem um conceito de cuidado assim, que eu acho fantástico. O Leonardo Boff é lindo de morrer, né? O que ele diz? Ele diz que a criança precisa de cuidado. Cuidar é responsabilizar-se, né? É estar atento, mas que o cuidado ele não pode pecar nem pro muito, porque você corre o risco de cercear a criança, mas nem pro pouco, porque você corre o risco porque essa autorregulação ela tem que estar diretamente ligada à capacidade de iluminar um solo, vamos dizer assim. Ou seja, aquela metáfora que eu usei. Ou seja, do tanto de conhecimento que ela tem. Conforme a faixa etária, ela vai precisar de mais cuidado e de mais intervenção, sim. Porque essa criança é uma criança que ainda está em estado de heteronomia. Né? Estou juntando agora, fazendo a colcha de retalhos. Mas, em verdade, é bem interessante isso que você traz. E, assim, qual que é a medida, né, Rosa? Eu acho muito difícil essa medida. A medida é uma medida do bom senso. Ou seja, uma balança que nós não a temos, né? Para que tenha a mesma medida para você, para mim, para a Fátima e para todos que estão aqui nessa sala conosco agora. E ela tem muito a ver e também com a competência existencial, né? Com as competências existenciais, de eu fazer essa leitura do outro, de eu saber qual que é essa medida, qual que é essa balança que não é nem mais para cercear e nem menos para deixar essa criança sem recursos, com necessidade de construir sintomas, né, para que ela possa ser atendida. Porque a gente sabe que a criança que não está sendo atendida adequadamente, ela constrói sintomas. E sintomas são os pedidos de socorro que ela tem para poder alguém prestar atenção nela e fazer a leitura adequada do que ela está precisando. Acho muito importante essa complementação que você fez, Isabel, né? De que é claro que precisa intervenção, né? Mas essa coisa de ter a medida, a criança ela tem que sentir que ela está num espaço, mas como educador, né, sabendo dele mesmo, ele vai poder perceber que às vezes ele interfere menos porque ele não tem esse recurso, às vezes ele interfere muito porque ele desenvolveu isso, tudo dependendo dessa motivação interna que precisa ser desvendada, essa intenção oculta que te faz estar nessa profissão, ou naquela, ou fazer isso, ou fazer aquilo, que também vai mover dentro de você as suas necessidades, né? Porque a sua escolha de papéis tem a ver também profundamente com as suas necessidades. Sim. Por isso que eu achei a Rosa super corajosa, porque ela, em vez de pôr a culpa nas crianças, ela trouxe para si, né? Que seria um movimento mais natural, né? Vai falar, Rosa? Não, já falei. Então, essa coisa da sala de aula, é que hoje eu não atuo mais em sala de aula, estou aposentada, mas eu trabalho como voluntário num lugar, e assim, os dois mundos,
esse que eu estava trabalhando antes, que é uma escola de ponta internacional em São Paulo, e essa outra é um lugar de apoio a crianças que vão de manhã, elas vão à escola e à tarde elas vão para esse lugar de apoio e vice-versa. Então, são 150 crianças. E está sendo difícil para eu lidar com esse outro mundo, porque as necessidades estão totalmente diferentes, sabe? São outras carências. Então, assim, é difícil, porque eu sinto assim manca, que é muito mais fácil, é bem manca. Então, estou precisando, e é uma forma de, o que eu tenho que aprender agora é ver aonde que essas carências esbarram em mim, que me dói, que me atrapalha, porque eu não tenho controle sobre o que fazer, como melhorar a situação dessas crianças, mas o que eu posso fazer é estar lá com presença e ser chamada de tia, apesar que eu não gosto dessa situação de ser chamada de tia, eu não sou tia, e acolhê-las com carinho, presença e auxiliá-las no que elas precisam na hora de um reforço. Obrigada, viu, gente? Queria só pegar o gancho aí da Rosa, né? E falar um pouquinho também de experiência como mãe e que depois uma experiência profissional, né? Que eu fiz um curso de antroposofia, pedagogia Waldorf, né? Quando eu nem tinha filhos. E aí, como foi diferente a minha atuação antes de ter filho e depois com os filhos dentro da escola que eu trabalhava, né? E vivenciando tudo, né? Tendo que ser mãe, ali, professora, educadora, ajudante, que eu iniciei como ajudante, né? E foi muito, assim, difícil depois dos filhos, né? Porque eu tive a teoria, depois ali a prática com, digamos, os filhos dos outros, e aí já engravidei e meus filhos dentro da mesma escola, né? E ali as professoras, né? Digamos, a professora de jardim da minha primeira filha era uma amiga, né? De curso até. E aí, dentro da escola Waldorf, o pai, ele fica mais ligado, assim, né? No ambiente da escola, né? Porque ele, mesmo que ele não esteja trabalhando, ele tem que cooperar, né? Um dia ele é encarregado de levar todo o lanche das crianças, enfim. E aí, quando começou a surgir os problemas, né, de mãe com professor, mãe com coordenadora, né? E aí eu me vi numa situação assim, e agora? O que é que eu vou fazer, né? Porque ali eu estava atuando muito mais na força de mãe, né? E uma mãe super protetora e que tinha passado pelo curso e que achava que sabia, né? Mais que a professora atual que estava ali vivenciando com a minha filha no lugar de professora, né? E eu lembro que na época o que me ajudou, né? Que eu tive essa oportunidade, estava fazendo um curso de constelação familiar e tive uma aula com a professora de pedagogia sistêmica, Antônia del Castillo, né? E aí ela fez assim, uma vivência comigo de me colocar no lugar da professora, né? A gente fez uma constelação e aí eu pude ver o quanto a professora estava com medo da minha ação, né? Com medo de errar, porque era minha amiga, porque era colega de profissão, né? E sendo cobrada ali para fazer o certo com a minha filha, né? Então eu pude, assim, através dessa experiência, olhar um pouco e até me incentivou para estudar, né? E atuar como intermédio, né? Entre professora e pais, né? O ambiente escolar,
com o aluno, né, através da constelação familiar. Mas primeiro foi através de uma experiência assim, né, bem negativa. E lá a gente tinha umas reuniões que ficava todo mundo de frente e falava mesmo, né? Não tinha esse negócio de marcar, não. Era o grupo todo, né? As professoras, coordenadoras. E depois que a gente passou a usar a constelação familiar, parece que tudo clareou, porque a própria professora necessitava dessa ajuda, né? Porque ela tinha os problemas familiares dela, e quanto a gente como mãe, né? Ainda mais eu que estava no papel de mãe e professora ali, né? Mas era isso que eu queria falar também, essa diferença, né? De ser mãe e não ser, e ter que atuar ali, né? E depois veio um filho autista, onde eu pude aprender muito também com ele. Por quê? Porque eu passei a organizar, a gente criou uma associação de pais, então passou a trazer médicos de fora, que estavam com uma visão mais integrativa, né? Da saúde, da alimentação. E eu passei a ver ali não só a minha dor como mãe, acompanhando essas mães que tinham os filhos, né? Então, também foi uma grande constelação de ter, assim, digamos, né? De ter que estar ali orientando as mães, por quê? Por já ter passado também, né? Por esse problema e não saber como agir. Você pega de surpresa e ter que aprender, porque infelizmente as escolas, né, como a Fátima falou, não tem essa preparação, né, de ensinar. Agora, Juliana, você não acha que, eu não sei, a minha experiência tem me mostrado, eu tenho alguns anos também já de consultório. Todos nós, como mães, como pais, como familiares, erramos. Isso não há dúvida. Acabamos errando, mesmo querendo acertar, tanto acertar, erramos. Mas o que eu percebo, eu queria até que vocês me dissessem, é que as pessoas erram, mas quando elas erram de verdade, ou seja, quando existe uma ideação, uma intenção, existe uma verdade nela, e ela vai tomando consciência de que ela errou porque ela acreditava muito naquilo. O que eu tenho visto é que os filhos perdoam e não deixam marcas, porque as crianças percebem a verdade nos pais. E aí que nós voltamos para o nosso tema, né? Assim, da questão da consciência e da autorregulação. Quando ela está falando, né, assim, eu como mãe, e como é que ela agiu como professora e tal. E eu fiquei me lembrando de todas as pessoas que eu já ouvi, que eu tive a alegria de ouvir, que me ofertaram as suas histórias, que eu acho isso um ato de confiança extrema, e que eu entendi assim, quando a pessoa diz assim, Isabel, eu fiz isso, veja só o que eu fiz com meu filho, ou eu estou vivendo tal situação que eu nunca quis viver, não queria viver isso, mas eu estou vivendo. Eu sei que eu não deveria estar vivendo isso, eu não deveria ter... Mas acontece que não sei o quê, e agora eu quero um novo tempo. Eu acho que esse novo tempo ele já nasceu quando ela me procura, porque há a verdade nessa pessoa. Eu penso que, por mais essa verdade, a não ser que sejam histórias muito ruins, e daí aí essa verdade está transversalizada por outras questões que a Fátima estava falando agora há pouco, né? Sim, a verdade liberta, né? É o espaço de cura. Ai, desculpa, gente, minha internet caiu e eu não consegui escutar. Agora sim, hein, Juliana? Nós estamos falando da verdade, Juliana, que quando a gente se conscientiza e se percebe, não, poxa, olha só o que eu estou fazendo,
as pessoas nos perdoam, porque elas, esse ato de se reconhecer, esse ato de se ver, né? Ele é muito forte. É sim, porque a gente, né, assim, eu depois de mãe, mais julgadora ainda de mim mesmo, né, me cobrando sempre e tudo. E aí a gente realmente reconhecer, não, como, né, como eu agi errado, mas como eu posso daqui para frente agir certo também, não ficar, né, chicoteando. É isso. Grata, queridas. Posso comentar? Abrimos mais espaço para mais uma pergunta e finalizamos pelo horário. Sim. Posso comentar? Sim, sim, claro. Sim. Então, achei super rica toda essa discussão, né? Muito, muito rica. E a imagem do ping-pong que a Isabel trouxe, né? Que o seu amigo falava, né? É isso, aquilo, achei muito interessante. E me vem agora com o que você falou sobre a verdade, né? E quando se trata de competência existencial, me vem uma necessidade que eu percebo no mundo hoje, né? Sobre a verdade. Cada um achar que tem a verdade. Como é que lida com a verdade que acha que é verdade? Né? Desculpa. Desculpa, gente. Como é que lida com o pensar do outro, o pensar diferente? Então, eu acho que essa questão do respeito, né? O respeito ao pensamento do outro, pensamento diferente, como lidar com isso, como expressar o meu pensamento, ou a minha percepção das coisas que pode ser diferente da percepção que o outro tem, da expressão que o outro tem. Então, eu vejo, assim, raciocinando um pouco sobre essa questão, eu acho que é uma competência, assim, urgente nos nossos tempos, sabe? O respeito à liberdade de expressão, né? E o respeito ao pensamento divergente, né? Não é uma divergência de pessoa para pessoa, mas pode ser uma visão diferente de alguma coisa. Então, eu acho que nesse desenvolvimento de competência existencial, eu acho que é básico, sabe? Assim, que começa em casa, tem que começar em casa, o respeito pela expressão e pelo pensamento divergente, sabe? Então, é só sobre isso. Acho que esse tema é longo, né? É longo. Mas, Sueli, você me provocou agora. Dá margem para muita coisa, mas isso eu acho aflitivo no mundo hoje, sabe? É que você tocou num assunto muito atual, muito presente. O que é que a criança escuta a respeito desse assunto? Porque ela aprende muito mais com o que ela vê, com o que ela escuta, do que com as pregações que são feitas, né? As prescrições que são feitas. Então é isso. Mas quer ver como isso é conceitual também? É uma questão cultural, Sueli, conceitual. Por exemplo, por que o mundo tem que ser... Tem um autor rio-grandense que eu adoro, ele chama-se... é Gabriel Junqueira o nome dele, ele escreveu um livro chamado Linguagens Geradoras. Ele é um colega nosso, não sei se vocês o conhecem, ele viaja sempre com a gente e tal. E o Gabriel Junqueira tem uma coisa muito linda nesse Linguagens Geradoras. Ele diz o seguinte, que cada pessoa é uma linguagem. Cada pessoa é uma linguagem. E eu posso gostar dessa linguagem ou não, eu posso querer ou não ter essa linguagem também. Mas se a gente pensar, por que ser humano não tem raça? Raça tem cachorro, cavalo, ser humano são seres humanos. Tá? Eles têm linguagens.
Por que o ser humano tem que ser colocado em masculino, a questão de gênero, a discussão de gênero, de cor e tal? Por que ele não pode ter a linguagem? Quantos homens são aparentemente femininos e têm escolhas? Quer dizer, se você perguntar assim, quantos gêneros existem, quantas formas de gênero existem? Se você perguntar assim, quantos tipos de família você conhece? Né? Ou seja, isso também é conceitual, é cultural, mas também é conceitual. À medida que a gente vai estudando e vai percebendo que existe só um gênero, que é o gênero humano, de diferentes expressividades. Tá? Claro que nós estamos falando diferente da biologia, assim como, claro, se você for falar de cor, existem várias cores que esses seres humanos... Mas eu digo assim, a tendência dessa ciência mais humanizada é ver as pessoas nas suas linguagens mesmo. Eu acho muito feliz inclusive a forma de se expressar do Gabriel. E ele, quando traz o currículo escolar, ele traz também uma saída muito bacana para o pessoal que trabalha com escola, com grupos, enfim. Eu uso muito isso para grupo. E você me pergunta assim, Isabel, você tem hoje o que para o grupo? Eu digo assim, o meio cheio eu sei o que eu tenho, mas o meio vazio não. O Gabriel propõe que a gente tenha sempre um planejamento meio cheio e meio vazio. Meio cheio é o que é que você quer trabalhar. Meio vazio é o que é que o grupo vai querer trabalhar. Sim, sim. Né? Eu acho que isso ali você trouxe, foi muito feliz, não permitir que terminássemos esse momento, né, Fátima? Isso. Sem trazer essa questão tão contemporânea, né? Sim, e esse tempo que estamos e essa discussão está só no começo, né? Só no comecinho, tem muito chão ainda pela frente, né? Eu acredito que as transformações que esse momento pode trazer e as formas novas de ver as coisas, depois dessa experiência de educar à distância, e das consequências e de como isso está aparecendo, eu acredito que as competências vão ter mais espaço. Mas é aos poucos, não é? Como tudo. Né? O Moreno, você sabe, né? O Moreno, ele tem uma coisa que eu acho linda também, não só isso, mas ele diz que o melhor momento é o agora, né? O aqui e o agora. Né? O Gilberto Gil que falou, né? O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Então, assim, se a gente encarasse... E daí eu estou lendo o livro Coisas para Adiar o Fim do Mundo, estou bem no finalzinho, falta... O Kindle diz que eu já li 97% do livro. E que o Krenak falam que os indígenas também têm essa visão. E ele traz essa visão no livro muito clara, de que o presente é o presente que nós temos, que a natureza nos deu, na visão deles, né, dos indígenas. E o Moreno fala do aqui e do agora. Mas me parece que se a gente vivesse mais intensamente o momento, né, o presente, nós teríamos condições de ter um futuro melhor, não pensando tanto nele, ou seja, vivendo mais agora, presentificando-se. E eu não estou falando isso em questão de planejamento, nada disso, mas da questão mesmo da existência humana, das relações humanas, na presentificação, né? Tendo esse momento como o melhor momento que eu poderia ter nesse dia, nessa hora, como presente que a vida me dá. E é assim que eu quero encerrar minha participação, dizendo para vocês que eu vivi esse momento como um presente que a vida me deu. E eu quero aproveitar esse gancho para também presentificar, né? Porque a vida só está no presente mesmo, né? O passado é uma lembrança, o futuro é algo que a gente constrói na mente, mas que é no presente também que a competência existencial mais delicada acontece. Porque se eu estou totalmente no presente, eu tenho que estar muito cuidado comigo mesmo, tem que ter realmente uma penetração na minha existência no aqui e agora, estar mais inteiro, mais integrado, né? Com esses 3 cérebros presentes. Então, eu também tomo esse momento de estar com você aqui, de nós começarmos esse trabalho,
como um presente. E agradeço a cada um que esteve aqui. Foi um imprevisto a gente mudar, não consegui muito bem fazer com que fosse melhor, mas foi o suficiente para a gente transmitir um pouquinho do que a gente queria. Então, agradeço a todos. Uma boa noite.